Ô Beto, já falando aí, é o que você disse, que você, pô, você entendeu que não era aquilo que você gostava. Qual foi o momento exato que você entendeu, pô, eu gosto dessa área do fitness, de trabalhar com saúde, de trabalhar com o corpo humano? Quando que foi, né? Onde é que surgiu? E também como foi essa trajetória até você chegar onde você está hoje? Na verdade, tudo começou, pra galera entender um pouquinho da minha história aí. Eu fui um adolescente obeso, eu cheguei a pesar 106 quilos, com 38% de gordura. Sofri bullying, né, de diversas formas, só que eu usei de todo esse bullying, de toda essa dor, né, e consegui trazer como força para conseguir mudar de vida, mudar minha estética, né, e com isso eu comecei também a ajudar outras pessoas, né, e as pessoas foram me conhecendo por conta dessa minha transformação. E hoje aí eu tô trabalhando nessa parte de consultoria, né, fitness, e também com a parte de atletas de fisiculturismo. E graças a Deus tenho trazido, assim, bons resultados, né, ótimos resultados, muitos campeões aí, né, é que eu acho que a gente não tem que enaltecer a si próprio, acho que é melhor deixar sempre os resultados falarem por si, né, então a galera que me acompanha sabe que eu tô conseguindo trazer resultados satisfatórios pra galera. E você também falou que já competiu, não foi? Competi também, né? Eu comecei em 2013, 12, 13, competi até 2016 pela IFBB. Depois eu me afastei um pouco, só fiquei com a parte de preparação. E voltei em 2021, preparando atletas, subi junto com eles, conseguimos títulos aí. E agora eu tô mais nessa parte de preparação mesmo. Eu tenho muita... Eu sou sedento por resultados, cara. Então, o meu prazer... pegar uma pessoa que não é nem pela estética, a gente sempre pensa primeiro na parte da saúde. Eu sempre digo que a estética é consequência da constância de você repetir aquilo que você está fazendo com menos erros possíveis, né? Eu costumo dizer que a estética ela não é um meio, né? Ela é um fim, é uma consequência, igual o que você falou, né? Cara, muito bom. Sabe que eu também já competi, né? Sim, a gente tá vendo seu físico aí, né, cara? O cara é monstro. Eu tô me sentindo um gafanhoto aqui do lado do cara. Hoje eu tô pequeno. Imagina se tivesse grande, não ia caber aqui. Mas eu tô pensando em voltar, tá? Pô, que legal. Tô pensando em fazer mais uma aparição aí nos palcos, ainda esse ano, tô vendo. Como tava falando pra você, né? Eu voltei a atender agora, então voltei a trabalhar com consultoria também, parte nutricional, treino, parte de orientação hormonal. E, cara, nada melhor que voltar também, né? A viver. Sim, sim. Claro que eu não deixei de viver. O bodybuilding é um lifestyle, né? Então, treinar, fazer dieta, fazer cardio, né? A gente faz por estilo amor, de vida. Cara, mas é um amor, né? Porque se você não amar isso, você não consegue dar continuidade, né, cara? Exato. E são 18 anos já, né? Que eu treino, 18 anos de treino, fora uma vida também. Sou graduado em Educação Física, Nutrição, pós-graduado em Bodybuilding Coach, emagrecimento e metabolismo, competi por 9 anos, enfim. Que legal. Tem uma jornada aí também, uma trajetória. E tô voltando e tô pensando aí subir nos palcos novamente. Bora que se você precisar, eu tô junto contigo, mano. Vamos pra cima. Tentar aí, eu sempre competi na Bodybuilder, tô pensando talvez aí numa Classic Physique. Classic Physique, legal. Eu competi na Classic porque não tinha Classic, né? Antes era Classic Bodybuilding. E depois veio a Classic Physique, né? Que foi uma categoria que os físicos um pouco mais cheios, né? Um pouco mais de muscularidade do que a Classic Bodybuilding, que era uma coisa mais estreita, era uma coisa mais puxada no condicionamento, que não necessitava de tanto volume, né? Na época era. Eu tô pensando, vamos ver. Não, a Classic vai dar bom. A Classic não precisa ser tão grande, vamos ver, né? Caramba, vamos ver. Modesto, viu? Bom, mas vamos lá. Cara, entrando um pouco aqui no que a gente sempre debate aqui no podcast, a gente fala muito sobre a masculinidade, a gente fala muito sobre performance, sobre a parte... E eu gosto de falar de shape, né? Porque eu falo que shape é questão de governo. Sim. É o cara que governa a si mesmo, é o cara que tem um shape decente. Então eu quero fazer uma pergunta pra você pra gente começar. Cara, na tua visão, hoje, o que separa um homem comum de um homem que tem alta performance? Cara, ao meu ver aí, um homem comum, ele vai acabar realizando tarefas comuns, né? O homem que parte para alta performance, ele começa a enxergar a vida de uma forma, com uma outra ótica, né? A performance, ela vai aliar a saúde e ela vai alinhar a produtividade. Uma pessoa comum, muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes uma pessoa comum, ela não consegue ter o mesmo desempenho. Isso eu não estou falando na academia, tá? Na vida, né? No dia a dia. Ela não consegue ter o mesmo desempenho do que uma pessoa que está lá
trabalhando a saúde, cuidando do corpo, cuidando da mente, cuidando da espiritualidade. Porque eu sempre penso assim, se a pessoa comum não cuida do espírito, um espírito fraco pode adoecer um corpo que está forte. Então, um espírito, entendeu? Muito bom. Um espírito sarado tem a capacidade de sarar um corpo destruído, né? Então, o que eu faço, assim, do que eu procuro fazer é entregar para os meus alunos os melhores resultados, porém, eu primeiro preciso trabalhar o espírito dessa pessoa, porque não adianta nada eu entregar o melhor resultado para aquela pessoa e por dentro ela está destruída, o trabalho começa a empacar, né? Então eu faço isso, eu entrego, eu tô lá, monto lá a dieta, o treino, a pessoa começa a evoluir. A partir do momento que eu começo a ver que aquela pessoa tá mais desanimada, eu tento extrair o porquê que ela tá desanimada. Então não adianta só eu entregar, montar um protocolo e falar, ó, segue, vai lá, faz. Eu preciso entender quais são as necessidades do meu aluno, o que ele tá passando, inclusive em aspectos familiares, estresse, trabalho, porque se eu consigo alinhar, né? Esses aspectos que estão negativos na vida do cara, o trabalho começa a fluir muito melhor. Então eu consigo entregar mais resultado e ainda trazer essa parte de satisfação para o meu aluno, né? Cara, muito bom. Então, o que eu falo, o que difere o homem comum do cara da alta performance, para mim, é realizar tarefas a mais do que um cara comum vai realizar. Se você cuida do seu corpo, cara, sua mente também vai trabalhar melhor, né? Então eu vejo que o foco, além da estética, é primeiro a gente trabalhar a saúde. Não só a saúde física, mas a saúde espiritual também. Se os dois estiverem alinhados, o trampo acontece. Eu costumo dizer que é um alinhamento entre corpo, mente e espírito. Corpo, né? mente e espírito. Na bio do Instagram tá lá. Body, mind and soul, né? Eu falo, ele colocou em inglês. Cara, não é que hoje a gente tem a cultura americana também inserida no nosso país, Sim, né? Tá muito... influencia bastante, né? Não tem pra onde correr. Eu costumo dizer que, cara, se você não tá alinhado nesses 3 pontos, corpo, então você tá com a sua saúde física, você tem um corpo saudável, você tem um corpo forte. Quando você fala de homem, o homem ele precisa ser forte, né? Sim. Mas infelizmente o que a gente vê hoje são homens fracos, homens que muitas vezes as mulheres precisam ser mais fortes justamente porque eles não se levantam, porque Sim. eles não têm atitude, porque eles não decidem, porque eles não têm força pra agir. Sim. Então as mulheres acabam tomando muitas vezes a posição que era para ser do homem. E é isso que acaba destruindo famílias, cara. Exatamente. Esse é o problema. Mente, então você precisa ter sua mente fortalecida. E para você ter sua mente fortalecida, cara, eu costumo dizer que isso aconteceu comigo. Eu comecei a fortalecer minha mente quando eu comecei a ter uma busca pelo autoconhecimento. Entender quem eu sou, como eu funciono, entender qual é o meu papel aqui no mundo, entendeu? E entender também que a lidar com situações no dia a dia, aprender a lidar com elas, ter controle, inteligência emocional. Isso você aprende, você estuda, você Sim. lida com situações e vai aprendendo. Mas se você lida com as situações e você não estuda, você não vai entender como agir naquela hora. Sim. Agora, a partir do momento que você tem consciência do que está acontecendo, opa, então isso está acontecendo, está me gerando esse gatilho, dá para controlar. Mente e espírito, conexão com o divino, com o Criador, com Deus. Sim. Né? Então, eu sou cristão, você é cristão. E, cara, depois que eu me tornei cristão, depois que eu me batizei agora, né, nesse final de semana. Ai, que glória a Deus. E você sabe, você já é cristão há muito mais tempo que eu, e você sabe que, cara, Deus é o pilar principal. Com certeza, né? cara. É ele quem rege tudo, cara. Tudo tá abaixo dele ali, funciona. Agora, se não tiver, meu irmão, não funciona.